Olá pessoal, o concurso do CRT Rio de Janeiro está se aproximando e essa é uma oportunidade para você revisar os conhecimentos complementares e específicos que vão ser cobrados na sua prova. Revisão vai acontecer dia 17 a partir das 17 horas ao vivo na plataforma da Hotmart. Mas se você não puder acompanhar ao vivo, não se preocupe, a revisão fica gravada na plataforma. Qualquer dúvida em relação ao evento, pode falar comigo lá no meu Instagram, alexcardoso.pro. Um forte abraço e até a nossa revisão de véspera para o CRT Rio de Janeiro. Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí firme e forte estudando. Vamos nessa aula agora visualizar o decreto 90.922, decreto que regulamenta a lei 5.524. Então, dá mais detalhes, né? Vai esmiuçar um pouco mais em cima da legislação, beleza? Então, acompanha comigo aí no material. Vamos aqui visualizar a nossa aula. Lembrando sempre, siga o meu Instagram, alexcardoso.pro. Também inscreva-se no canal, beleza? Então, né? Vamos visualizar aqui. O decreto aqui, o primeiro artigo, ele já coloca aqui o que se entende por técnica industrial e técnico agrícola, tá? É os que estão habilitados de acordo com a legislação, Lei 4.024, né? A 5.692, 7.044, né? O que se entende por técnica industrial e técnico agrícola, conforme a legislação aqui, né? Anterior de nível médio, tá? Então, assegurado aqui o exercício da profissão de técnico de segundo grau, de que trata aqui o artigo o artigo anterior, a quem tenha concluído um dos cursos técnicos e agrícolas de segundo grau e tenha sido diplomado por escola autorizada ou reconhecida regularmente constituída nos termos das legislações aqui anteriores, seja portador de diploma de habilitação específica expedido por instituição de ensino estrangeira, revalidado na forma da legislação pertinente em vigor, sem habilitação específica, né? Conte na data da promulgação da Lei 5.524, conforme a gente visualizou nessa legislação, né? A galera que estava atuando antes da vigência da Lei 5.524 e estava ali dentro das condições estabelecidas, ela, né, passa aí a ser regida, a ser reconhecida como um técnico de segundo grau. Então, a prova da situação referida no inciso 3, que é a pessoa que estava aqui atuando 5 anos de atividade antes da promulgação aqui da lei, né, será feita por qualquer meio em direito permitido, seja por alvará municipal, pagamento de impostos, anotação na carteira de trabalho e previdência social ou comprovante de recolhimento de contribuições previdenciárias. Algo que comprove que aquela pessoa atuou durante o prazo estabelecido pela legislação para ser considerado de acordo com a Lei 5.524, beleza? Os técnicos industriais e técnicos agrícolas de segundo grau, observado o disposto no artigo 4 e 5, poderão conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade, prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações, dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados, responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional. As atribuições, então, dos técnicos industriais de segundo grau e suas diversas modalidades para efeito do exercício profissional de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em atribuições, pessoal, né? Aqui não tem para onde fugir, letra da legislação mesmo, tá? O pessoal não gosta, né? Ele fica muito na letra da lei, ele fica muito na legislação, mas é isso que a banca vai cobrar do candidato. Se é isso que a banca vai cobrar de você, por que eu tenho que fugir do texto da lei?
E outra coisa, eu sei que a maioria de vocês nem tem contato com a legislação direito, nem leem a legislação. Então, por favor, né? Não critique alguém que está aqui para te ajudar dessa maneira, tá? Eu sei que não é algo prazeroso o texto seco da legislação, mas é isso que a banca vai cobrar. Então, vamos ter que fazer a leitura, sim, do texto da lei. Executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparo ou manutenção. Prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes atividades. Vai coletar os dados de natureza técnica, desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos, a elaboração de orçamento de materiais, equipamentos, instalações e mão de obra, detalhamento de programas de trabalho observando normas técnicas de segurança, aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho, execução de ensaio de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos materiais, peças e conjuntos, regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos. Executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas equipes. Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando, fazendo o orçamento. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional, ministrar disciplinas técnicas de suas especialidades constantes no currículo do ensino do primeiro e segundo graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagogia, para que possa então exercer, né, o magistério, né, ser um professor nesses dois níveis de ensino. Então, os técnicos de segundo grau das áreas de arquitetura e de engenharia civil, na modalidade de edificações, poderão então projetar edificações de até 80 metros quadrados de área construída que não constituam conjuntos residenciais, bem como realizar reformas desde que não impliquem estruturas de concreto armado ou metálica e exercer a atividade de desenhista de suas especialidades. Os técnicos em eletromecânica poderão projetar e dirigir instalações elétricas com a demanda de energia de até 800 voltamperes, bem como exercer a atividade de desenhista de sua especialidade. Os técnicos em agromensura terão as atribuições para medição, demarcação e levantamentos topográficos, bem como projetar, conduzir, dirigir trabalhos topográficos, funcionar como peritos, né, em vistorias, periciar ali, né, fazer a vistoria, arbitramentos relativos à agromensura e exercer a atividade de desenhista de sua especialidade. Então, além dessas atribuições mencionadas aqui, né, algo que é um rol exemplificativo de atribuições, fica também assegurado aos técnicos industriais de segundo grau o exercício de outras atribuições, desde que tenha compatibilidade com a sua formação curricular, ok? Atribuições dos técnicos agrícolas de segundo grau em suas diversas modalidades. Para efeito do exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consiste em... Então, colocar aqui na tela cheia, fica melhor para você visualizar. Desempenhar cargos, funções ou empregos em atividades estatais, paraestatais e privadas, atuar em atividades de extensão, assistência técnica, associativismo, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, ministrar disciplinas técnicas de suas especialidades constantes nos currículos do ensino de primeiros e segundo graus, desde que possua, né, para se cair na sua prova algo desse gênero aqui, tem que observar que ele precisa de uma formação específica, né, incluída aí a pedagogia, para o exercício do magistério nesses dois níveis de ensino. Responsabilizar-se pela elaboração de projetos de assistência técnica na área de crédito rural e agroindustrial para efeitos de investimento e custeio, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem, horticultura, construção e benfeitorias rural, drenagem e irrigação,
Perceba, né? Perceba aqui nesse nosso ponto, nesse nosso ponto aqui que nós estamos visualizando, né? Nesse nosso decreto, a gente viu técnicos industriais, né? E agora a gente está vendo técnicos agrícolas. Então perceba aqui, né? Que fica fácil de você identificar as áreas, né? Tem tudo a ver com a área agrícola, né? Crédito rural, topografia na área rural, impacto ambiental. Técnico industrial não tem, né? Esses termos: paisagismo, jardinagem, horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem, irrigação, elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias, prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos, pesquisas tecnológicas ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes tarefas. Vai fazer a coleta de dados de natureza técnica, desenho de detalhe de construções rurais, elaboração de orçamento de materiais, insumos, equipamentos, instalações e mão de obra, o detalhamento de programa de trabalho observando normas técnicas e de segurança no meio rural, manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas, a execução, né, e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo até a colheita, armazenamento, comercialização e industrialização dos produtos agropecuários, administração de propriedades rurais. Conduzir, executar e fiscalizar obra e serviço técnico compatíveis com a respectiva formação profissional, responsabilizar-se pelo planejamento, organização, monitoramento e emissão dos respectivos laudos nas atividades de exploração e manejo do solo, matas e florestas de acordo com as suas características, alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais, propagação em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação, obtenção e preparo da produção animal, processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria-prima e dos produtos agroindustriais, programa de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos, produção de mudas, né, viveiros e sementes, executar os trabalhos de mensuração e controle de qualidade, dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando, emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial, prestar assistência técnica na aplicação, comercialização, no manejo e regulagem de máquinas, implementos, equipamentos agrícolas e produtos especializados, bem como na recomendação e interpretação de análise de solo e aplicação de fertilizantes e corretivos. Administrar propriedades rurais em nível gerencial, prestar assistência técnica na multiplicação de sementes e mudas comuns e melhoradas, treinar e conduzir equipes de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção, treinar e conduzir equipes de execução de serviços e obras de sua modalidade, analisar as características econômicas, sociais e ambientais, identificando as atividades peculiares da área a serem implementadas, identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre o solo, né, e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas, selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas, responsabilizando-se pela emissão de receitas de produtos agrotóxicos, né, que pode prejudicar, no caso aí, o solo, né, por exemplo. Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, responsabilizando-se pelo armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agropecuários. Responsabilizar-se pelos procedimentos de desmembramento, parcelamento e incorporação de imóveis rurais, aplicar métodos e programas de reprodução animal e de melhoramento genético, elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial, responsabilizar-se, pelas empresas especializadas que exercem atividades de detetização, desratização e no controle de vetores e pragas. Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agropecuária, identificar e aplicar técnicas mercadológicas para a distribuição e comercialização de produtos,
projetar e aplicar inovações nos produtos de montagem, monitoramento e gestão de empreendimentos, realizar medição, demarcação de levantamentos topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos e funcionar como perito em vistorias e arbitramento em atividades agrícolas. Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial, responsabilizar-se pela implementação de pomares, acompanhando seu desenvolvimento até a fase produtiva, emitindo os respectivos certificados de origem e qualidade de produtos, desempenhar outras atividades compatíveis com a sua formação profissional, analisar as características econômicas, sociais e ambientais, identificando as atividades peculiares da área a serem implementadas. Identificar, aqui no caso, deixa eu ver aqui, só um instantinho. Aqui no caso, eu acho que eu acabei repetindo esse último item, o item 20. Identificar os processos simbióticos de absorção e de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos culturais, selecionar e aplicar métodos de irradiação e controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas. Aqui acho que eu repeti, né? Eu acabei repetindo. Deixa eu ver. Aqui eu acabei repetindo. Agora que eu tô percebendo. Mas não tem problema, né? Então, aqui tem essas diversas... Na hora de copiar a legislação, eu acho que eu acabei repetindo aqui essas atribuições, né? São diversas atribuições aí direcionadas ao campo, conforme vocês estão visualizando, né? Fica também assegurado aos técnicos agrícolas, né? De segundo grau, o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular. As denominações técnico-industrial e técnico-agrícola de segundo grau, né, ou pela legislação anterior de nível médio, são reservadas aos profissionais legalmente habilitados. Aqui no caso, né, profissionais que estejam aí legalmente habilitados. E aí, no caso, o que está disposto aqui nesse decreto também, pessoal, fica, né, aplica também a todas as habilitações profissionais de técnico de segundo grau dos setores primários e secundários, tá? São aprovados pelo Conselho Nacional de Educação. Aí aqui no caso, conforme a gente visualiza aqui, eu só conferir aqui rapidinho. Não, tá certo. Porque eu fiquei aqui na dúvida, mas o artigo 10º ele foi revogado, né? As qualificações de técnico industrial ou agrícola de segundo grau só poderão ser acrescidas à denominação de pessoa jurídica composta exclusivamente de profissionais possuidores de tais títulos. Nos trabalhos executados pelos técnicos de segundo grau de que trata esse decreto, é obrigatório, além da assinatura, a menção explícita do título profissional, né? E do número da carteira profissional. E quem expede essa carteira é o Conselho Regional. Em se tratando de obras, é obrigatória a manutenção de placa visível ao público, escrito em letras de forma, com nomes, títulos, número das carteiras e do CREA que a expediu, dos autores e dos coautores responsáveis pelo projeto e pela execução. A fiscalização do exercício das profissões de técnico industrial e técnico agrícola será exercida pelos respectivos conselhos profissionais, tá? A eles então ficam essa incumbência aí de fazer essa fiscalização, tá bom? Profissionais aqui do decreto só poderão exercer a profissão após registro no respectivo conselho profissional da jurisdição. Profissional registrado em conselho de fiscalização do exercício profissional será expedida a carteira profissional de técnico,
Reforçando, quem vai expedir a carteira profissional de técnico é o conselho, né? O conselho regional, tá? Conforme o modelo aprovado pelo respectivo órgão, a qual substituirá o diploma, valendo como documento de identidade. Então, ela também vale como um documento de identificação, tá? A carteira profissional conterá, então, obrigatoriamente o número do registro, o nome da profissão, acrescido da respectiva modalidade. Os técnicos de segundo grau cujos diplomas estejam em fase de registro poderão exercer as respectivas profissões mediante registro provisório no Conselho Profissional por 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, a critério do Conselho. O profissional, firma ou organização registrada em qualquer conselho profissional quando exercerem atividades em outra região diferente daquela em que se encontra registrado, obrigam-se ao visto do registro na nova região. Então, se eu exerço, tá? Um profissional, por exemplo, eu exerço ali em qualquer conselho profissional, tá? Em outra região, é obrigatório, isso aqui pode ser um ponto na sua prova, a banca pode colocar que é algo facultativo, muito cuidado. E no caso em que a atividade exceda a 180 dias, fica a pessoa jurídica, sua agência, filial, sucursal ou escritório de obras e serviços obrigada a proceder, ao seu registro na nova região. Guarde esse prazo, ele é importante. O exercício da profissão de técnico industrial e de técnico agrícola ele é regulado pela legislação 5.524 e outras legislações aí, né? O Conselho Federal, respectivo, baixará resoluções que se fizerem necessárias para que se possa executar perfeitamente esse decreto. E é isso, tá? É isso, não tem mistério, letra de lei. Né? Quem acompanha o meu trabalho no canal sabe que eu sou sincero em relação a esse aspecto. Quando envolve algo que realmente precisa uma compreensão a mais, eu sou sincero, eu falo, ó, nisso aqui precisa. Mas nesse caso, essa legislação, certeza que vai ser letra de lei. Não tem a menor dúvida disso, tá? Então, fechamos aqui mais uma aula. Muito obrigado pela sua atenção e por ter acreditado e confiado aqui no meu trabalho. Um forte abraço e nos encontramos então na nossa próxima aula. Até a próxima!